Foi bem. Comecemos. Deixa eu tomar um golinho d'água também. Depois, todo mundo combinando. A mesma paleta. É o primeiro café com pet? Não. Não. Desse ano. Desse Eu ano. fiquei nervoso. Lembro que o primeiro café, quando eu era calouro, foi um com uma ou era uma psicóloga ou era uma fisioterapeuta, que ela fez uma dinâmica assim muito massa, quase que eu dormia. Não que tenha sido ruim, mas só foi. A dinâmica, né? Movimento, né? Quase que eu dormia. Eu não entendi muito bem. Mas foi muito bom. Foi um relaxamento, era uma coisa assim. Né? Isso mesmo. Pronto, professor, são 2h10. Depois eu passo o link pra você. Acho que a gente pode começar já. Pode começar, senão Podemos vai começar, ter que gente? esperar até 2h15. Pois é. Então, gente, boa tarde. Inicialmente, sejam bem-vindos a mais uma etapa, mais uma edição do Café com Pet, né? Nessa edição, especificamente, a gente vai estar abordando a utilização da inteligência artificial no meio acadêmico, na escrita científica. E hoje nós temos a honra de ter conosco o professor Fagner, professor graduado em Engenharia Civil pela UFRN, com mestrado e doutorado em Geotecnia pela Escola de Engenharia de São Carlos, da Universidade de São Paulo, USP. Parte de seu doutorado foi realizada em parceria com a Universidade do Texas, em Austin, por meio do programa de doutorado no país com estágio no exterior. Antes de integrar o quadro da UFRN, atuou como docente na Faculdade de Engenharia de Ilhas Solteira, da Unesp. E atualmente leciona disciplinas de graduação e pós-graduação com foco em engenharia geotécnica, com áreas de interesse que incluem geossintéticos, mecânicas dos solos, estruturas de contenção, obras de terra, fundações, técnicas de ensino e escrita científica. Eu tenho que começar a mudar essa ordem aí. E aí, é isso. O propósito do evento é que a gente debata uma conversa sobre esse tema que é tão importante para nós estudantes. E quando nós pensamos na proposta do evento, era de ser uma discussão, que cada um trouxesse suas contribuições, o professor enquanto professor e também enquanto uma pessoa que já foi aluno e consegue visualizar hoje quais seriam as vantagens e desvantagens de ter a inteligência artificial como uma ferramenta ali de apoio. E que vocês também tragam suas contribuições, suas experiências que já tiveram, enfim. E aí agora eu passo a palavra para o professor. Muito obrigado, gente. Ele não fez nenhuma pergunta ainda, não. Mas o senhor prefere que a gente converse nisso? Eu fiz um pequeno planejamento do que Show. eu iria falar. E eu acho que é muito relevante trazer alguns aspectos. Vou começar dizendo o seguinte. Quem não utilizar inteligência artificial nos moldes que a gente está vendo agora, vai ficar para trás, no mercado, no ensino. Tá? Talvez não num concurso público, alguma coisa assim. Mas a gente está vendo a abertura para o público de algo que já é muito antigo. Os primeiros movimentos de inteligência artificial, se fala da década de 1970. Eu não sei, eu não sou da área especificamente. Né? Eu ainda não sei por que fizeram esse convite para mim, eu não sou especialista em inteligência artificial. Mas eu tenho um pouco de experiência na escrita científica e estou usando a inteligência artificial como um usuário. Então, a gente está discutindo um aspecto que é algo já antigo, mas que de 2022, se eu não me engano, para cá, ganhou o público. Isso é que é relevante da gente mencionar. Oi, Pedrinho, tudo bem? Então, aí eu vou contar para vocês uma história. Eu tenho 42 anos de idade. Vixe, mas lá vem ele falar da... Mas eu tive, pela minha idade e pelas minhas condições sociais, a oportunidade de participar de uma sequência que hoje, ao ver a inteligência artificial entrando na nossa vida, não me assusta. Eu já vi muita coisa entrando. Eu fiz trabalho de colégio com máquina de datilografar. Alguém já viu uma máquina de datilografar? Usou ainda, passava o papel, não sei o quê. No trabalho que o meu pai, na empresa lá que meu pai trabalhava, na instituição que meu pai trabalhava, tinha uma máquina de datilografar que a gente chamava de eletrônica, eu acho que era isso. Ela tinha como vantagem uma tecla que apagava se você digitasse errado. Digitasse não, datilografasse errado. Depois, eu vi um primeiro computador de segunda mão chegar na minha casa. Aquilo que Steve Jobs criou lá com o Macintosh e disse assim, eu quero um computador em cada casa. Ele disse isso, né? O início da Apple lá, a conversa toda. Então chegou um computador de segunda mão lá em casa. Era usado de um colega lá do meu pai do trabalho, não sei o quê. E meu pai comprou. Né? Vocês não têm a menor ideia de como era lento isso aí. Imagino que vocês não têm. Então, eu vi o computador chegando, eu vi a impressora chegando, eu vi o computador avançando para o Windows. O Windows, primeiro, é o avanço que o Windows promoveu, de ter pasta, de ter janela, de ter comando por meio do mouse. A professora está rindo ali, né? Porque antes os comandos eram... O comando era comando, barra de comando.
Eu estudei esses comandos no colégio ainda. O colégio tinha um pouco de vanguarda e deu lá aula pra gente. Barra print, era para imprimir. Barra execute, né? Era para executar. Tá? Desculpa a pronúncia. Então, depois disso, aí eu fiquei pensando nesses dias para cá. Eu vi a internet chegando. Eu me lembro de eu tentando ligar a internet sem saber, mas cutucando no computador, mexendo no computador, e descobri depois que precisava de um provedor. Precisava pagar uma empresa para você ter internet em casa. Não é como a gente, hoje é muito mais fácil. Era lento? Era lento. A gente fazia ligação pela linha telefônica fixa, que vocês não sabem mais nem o que é. Né? Telefone fixo, de fio, de girar assim. Então, eu tive uma oportunidade de ver a internet chegar. Eu tive a oportunidade de ver a internet chegar na minha casa. Eu tive a oportunidade de ver a internet chegar no ambiente universitário. E a internet, para mim, foi um diferencial, assim. Foi o boom, né? Teve uma evolução muito grande. A internet, pelo que eu li já, é lá da década de 50, de 60, alguma coisa nesse sentido. Mas chegou na casa da gente em 90. Vamos pensar assim. Passou aí 40 anos para chegar na casa das pessoas. Como o telefone celular, o primeiro foi lá de sei lá quando, e chegou na casa da gente em 90, na década de 90. E aí depois da internet eu lembro de ter ido para o mestrado, eu já ia para o mestrado, gente. Na graduação, quando a gente queria mandar algum arquivo para alguém, era por e-mail, e isso já era ótimo. Mas a gente ainda usava muito a Xerox, né? Como é que chamava? A Oca, né? Uhum. A Oca fechou. Eu vou deixar o corte aqui depois. O pessoal está nervoso. Então, eu fiz uma graduação baseada em e-mail. Eu fui para o mestrado, um aluno do ano anterior disse assim, olha, vocês que estão chegando agora, vocês precisam comprar um negócio. Senão não vai andar o mestrado. Vocês precisam comprar um pendrive. Um pendrive de 256 megabytes, eu paguei R$200. Na época que 200... No ano de 2005. Veja depois qual era o valor do salário mínimo em 2005. Tá certo? A bolsa era R$800. A bolsa de mestrado era R$800, 850. Certo? E eu paguei 200. Eu tive a ajuda da minha mãe para poder comprar um pendrive. Vocês terem noção. Aí a gente ficou com aquela modernidade, aqueles arquivos iam todos dentro pra gente, para todo canto. 256 mega, viu? Mega. Tá? Não era giga não. Tá? Tinha o de que cada mega R$1. Eu fiz essa conta já várias vezes. E aí chegou, eu me lembro demais, eu me sinto na vanguarda disso, quando eu me lembro desse mesmo aluno, que era um ano na frente, e ele disse assim, ele me viu fazendo uma pesquisa no Internet Explorer, né? Não tinha Mozilla, não tinha Google Chrome, era Internet Explorer. E aí eu abri, em vez de eu digitar o endereço www.com, lá na barra de endereço, eu peguei a janela do Google, que já existia, e digitei assim o nome da instituição que eu estava procurando. Eu me lembro demais, eu no computador fazendo isso, e ele do meu lado em pé aqui, ele fez, e você não digita o endereço não, é? Eu digo, não, se eu digitar aqui, eu digito, dou um clique, depois eu vou para o endereço. É mais fácil do que ficar www, não sei o que, não sei o que. E ele tirou onda comigo. Quem é que digita o endereço de algum site ao visitar hoje? Liga aí se eu não estava na vanguarda. Não? Não existia o Google quando eu comecei a pesquisar. Era o KD, um site brasileiro de busca. Cadê? Hoje eu procuro. Cadê o KD? Não sei se existe ainda. Ainda tem? Depois vocês me digam. Então eu vi o Google chegar. O Google chega. Gente, você pensar assim, eu vi o Google chegar. Eu sou de um tempo que não existia Google e depois passou a existir. Eu digo, rapaz. Aí eu me lembrei do GPS também. Esse negócio está na mão de vocês o tempo todo. E a gente vai ali numa padaria, num restaurante, num aniversário, não sei o quê. E a gente marcava uma festa americana, que era esse modelo. Cada um leva uma coisa, as meninas levam comida, os meninos levam refrigerante. Normalmente era assim. Não sei por que tinha essa máxima. Né? Aí eu me lembro, o menino fazia no caderno um mapinha, Prudente de Moraes, entra na terceira à esquerda, não sei o quê, não sei o quê. Hoje você não faz mais isso, ele dá um endereço. Né? Então não me assusta a IA chegar, porque eu vi o e-mail chegar, porque eu vi o Orkut chegar, porque eu vi o Facebook chegar, porque eu vi o Instagram chegar, porque eu vi o Uber chegar. O Uber é uma coisa muito nova. O Uber é um dia desse. Eu fui a São Paulo a primeira vez em 2003, fui para um congresso. Em 2004 eu fui para outro congresso, em 2005 eu fui estudar. Nesse de 2003, nós fomos comprar a passagem de avião, foi minha primeira viagem sozinho, assim. Eu já tinha 21 anos, né? Eu viajava com meus pais. Eu fui com meu pai numa agência de viagem comprar a passagem de avião. Era um talão. Sabe talão, assim, um conjunto, tem um monte de informações, aquela a moça ela tirava assim uma parte da outra, completamente diferente do que é hoje. Você mostra a passagem no celular.
Então, eu cheguei no táxi em São Paulo e eu ia para casa de uma prima, né? Uma prima que é da idade dos meus pais, é prima do meu pai. E aí eu dei o endereço ao taxista. Eu não sabia, porque mesmo em São Paulo, né? Aí ele pegou um livro que era um guia de ruas. Imagina o guia de ruas da cidade de São Paulo. Caramba. Pá! Tava no porta-luva. Ele tirou. O nome da rua é qual? Não sei o quê. Não sei o que lá, Morato. Eu acho que era isso. Era uma avenida grande. Não, Morato, eu não sei. Ele conhecia a avenida. É perto da Morato. Ela tinha me dito, diga que é perto da Morato. Ele, alguma coisa assim. Aí ele foi no índice lá, viu a rua. Aí dizia, página tal, janela C4. Aí ele foi, olhou. Ah, sim, eu vou por aqui, eu vou por aqui. Isso é uma habilidade que a gente não tem mais, né? Outras a gente tem. Então, essa evolução... O Uber é uma coisa muito nova. O Uber é de um dia desse para cá. É uma evolução que... A Uber é moto, mas já existe o mototáxi faz muito tempo. A Uber é quem inventou de... Só modernizou um pouco. Modernizou, deixou mais seguro, entre aspas e tudo mais. Então, aí hoje vem esse passo. Eu estou percebendo que o novo passo é a IA. Estou vivendo isso igual a vocês. Eu não sou desenvolvedor de IA, eu sou um mero usuário, né, mas eu tenho minhas opiniões já. Visto meu uso e visto opiniões de especialistas. Então, no meu ponto de vista, é algo que não é que vai dominar, certo? Mas que vai ajudar a gente a elaborar as mesmas tarefas ou tarefas similares ou novas tarefas que os empregos vão mudando de uma forma diferente. Da investigação espacial ao ensino em sala de aula. Não dá mais para a gente ficar achando que não tem, né? Se eu fosse um professor que estava bem pertinho de se aposentar, talvez eu ainda olhasse, mas só por curiosidade. Mas eu sou um professor que ainda tem pelo menos uns 30 anos aí para me aposentar e vê lá se não é mais, certo? Fazendo as contas, minha perspectiva é uns 40, na verdade. Eu não posso ficar parado. Eu tenho o dever de não ficar parado. Na minha atividade docente, atividade a qual eu tenho um apreço enorme, quem já foi meu aluno consegue perceber, né? Atividade que eu amo profissionalmente, eu sou extremamente realizado sendo professor. Eu me emociono de dizer isso, com certeza. Então, eu tenho e essa natureza, eu tenho pai professor e mãe professor. Eu tenho irmão professor, então eu não tinha percebido isso até a primeira vez que eu falei, vixe, meu pai foi engenheiro, mas ele começou sendo professor, aí foi engenheiro de órgão estadual e depois terminou a carreira sendo professor de IF. Então é muito presente isso lá em casa, a questão de ensinar, a gratuidade de ensinar. E isso é muito marcante em mim. Hoje eu dou uma policiada, eu sei que não é todo mundo que gosta de estar tendo lição o tempo todo, né? Eu aproveito só dentro de sala de aula, né? Dentro de sala de aula estou sendo pago e ouvido para isso. Aí quando você chamou para falar, eu digo, agora que eu me solto, né? Sempre que ele me deu a palavra, eu não desagarrei mais ainda. Então, quando você tem a IA chegando agora, estou chamando a IA, mas a gente sabe que o ChatGPT foi o grande publicador, né? Ele tornou público um negócio que já existia. Aí já tem outras agora. E tem um monte, gente. Tem um monte. Certamente tem uma IA para engenharia química. Não sei. Certamente tem uma IA que simula lá as relações químicas, as ligações, as fórmulas. E se eu inventar isso com isso, o que é que acontece? Acho que ela traduz todos os artigos. Traduz isso aí é tranquilo. É tranquilo. Então, aí entra um perigo. Vou aproveitar o gancho aqui de Miqueias. O perigo é a gente fazer sem saber. Eu acho que aí é onde está o perigo. Vou fazer o relato da calculadora. Vocês sabem muito bem que antes da calculadora veio o ábaco, né? E antes do ábaco fazia como? Conta nos dedos, né? Eu imagino assim o pessoal. Eu li uma reportagem sobre isso, protestos lá de professores de ensino fundamental, médio, sei lá qual era o nível, no lançamento das calculadoras. Um absurdo, não é possível, não pode fazer isso, não sei o quê. Você não pode ser pior com a calculadora. É aí onde mora o perigo. Você tem que ser melhor com a calculadora. Aí vem todas as exigências, né? As exigências em cima da gente. Você, como profissional, vai ter que ser melhor agora. Né? Ah, não, a gente pensa assim, criamos o computador para facilitar a nossa vida e a gente descansar mais, né? Mentira. A demanda é cada vez maior. Criamos a máquina de lavar roupa para a gente descansar mais, não foi? Mentira. Você tem que trabalhar mais para pagar a conta de energia e de água que agora tem. Não faz sentido se você for pensar assim? Você hoje, professora, pede um afastamento. Você está afastada do serviço. Vai viajar para um congresso. Quando a gente viaja para o congresso, a gente está afastado do serviço. Legalmente afastado. Você recebe alguma ligação. Professora, tem que resolver não sei o quê. O que é que eu faço? Uma orientação, né? O tempo todo. Então, às vezes eu faço questão de me desligar. Né? Uma menina, a gente está organizando um evento,
mandou uma mensagem ontem, era 23 e cacetada, né, da noite. Professor, desculpe a hora, eu estava dormindo, não precisa desculpar. Respondi às 5 horas da manhã. Aí, e também eu não disse, desculpe a hora, né? Você mandou 23, eu respondo às 5, não tem problema não. Então, a gente aumentou a nossa capacidade e aumentou a demanda. E isso tem que trazer equilíbrio. Agora, sobre a IA especificamente, ela é uma ferramenta. Eu vi um podcast recentemente, muito bom. É o Pedro Cortella. Pedro Cortella está com um podcast novo, chama-se Inteligência Orgânica. Exatamente essa questão da IA e tudo. Ele está com 5 ou 6 episódios só, tá? Não, 6 ou 7, não sei, por aí. E aí, eu não conhecia o entrevistado, mas eu vi a condução da conversa, né? Ele, em um determinado momento, ele disse o seguinte, olha, não é mais você e a IA, é você mais IA. Não é a IA sozinha, não é você sozinho. Eu achei isso, putz, eu assisti essa semana, ontem eu acho, deu certinho, né? Tem que levar isso aqui para os meninos. Então, você tem que saber, você precisa ter o conhecimento. A IA pode te ajudar, principalmente na tarefa. Vou dar 2 exemplos muito simples. Eu precisava escrever um e-mail convidando um professor para um evento aqui. Um evento formal, um e-mail formal, em inglês, né? E eu fui lá, olha, eu tinha o documento que nós submetemos à ProEx, com a descrição do evento, né? Então eu tinha informações sobre o evento. Filosofia do evento, qual é o objetivo, qual é a proposta, qual é a metodologia, blá, 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 a programação prévia. Aí disse, olha aí esse documento. Ele olhou. Agora faça uma carta de convite para o professor fulano de tal, da universidade tal, chamando ele para esse evento. Já estava acertado, eu precisava só a carta para formalizar, na verdade. Aí ele fez. Eu digo em inglês, claro. Ele fez lá. Ficou perfeita. Mas por quê? Eu alimentei ele com a informação adequada e eu sei inglês o suficiente para poder avaliar se estava boa ou não a carta. Esse é o ponto. Esse é o lugar. Diga, professor. Eu faço bastante isso, né? Com o francês também, né? Porque a gente coordena o Braftec. Sim. Embora eu tenha morado 5 anos na França, às vezes quando eu quero ganhar tempo, eu falo para IA, quero escrever um e-mail assim, 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 em francês. Só que, como você disse, a gente precisa ter o conhecimento para avaliar o nível do e-mail. Às vezes fica tão formal que eu digo, não, essas palavras eles não usam com frequência lá no e-mail, né? Para saber julgar se você deixaria uma palavra quebra ou não, né? No caso. Então é muito importante saber avaliar o que você está recebendo também da IA. Tem avaliar o que está recebendo da IA, essa é a frase. É importante você saber avaliar o que está recebendo da IA. E não, preciso fazer um trabalho sobre a Revolução Francesa. Eu preciso fazer um trabalho sobre a Revolução Francesa com 4 páginas, faça. Aí você perde também a chance de aprender. O meu segundo exemplo é um resumo de um artigo. Um resumo. Aquela coisa que a gente vai viver ali, o prazo. Eita, o resumo é hoje. O prazo é hoje. Eu tinha meia hora para fazer esse resumo. Não ia sair. Esse resumo foi de um artigo baseado numa atividade de... Olha só a complexidade. Eu fiz uma atividade em sala de aula. Elaborei um formulário. Isso tudo eu fiz, sozinho. Eu fiz a atividade, elaborei um formulário do Google lá. Do Google, que hoje já existe, né? Certo? Um formulário do Google. Os alunos preencheram o formulário. Eu tinha já os resultados dessas respostas, né? Os gráficos. Sabe o que eu fiz? Peguei um Word no zero, assim, copiei os gráficos e joguei no Word, com as perguntas. Aqui a pergunta, está aqui o resultado. Aqui a pergunta, está aqui o resultado. Perguntei, ei, olha aqui o documento de entrada, né? Eu queria tirar conclusões, mas eu não tinha tido tempo ainda de sentar e olhar o gráfico de cada... Eram 17 perguntas. Aí eu disse, ei, olha aqui esse resultado. Esse artigo, eu preciso montar um resumo. Vamos junto. Aí ele faz, vamos, né? Uma palavra de apoio, né? Eu acho legal isso aí. Eu converso muito com ele. Já diminuí porque disse que gasta muita energia de processamento, né? Com o negócio do bom dia, por favor, não sei o quê. Aí eu tô mais direto. Então, eu peguei esse documento do Word que eu gerei, criei um PDF para ficar mais certo. Aí coloquei lá dentro. Olha, resuma aí as principais conclusões. Eu perguntei a ele primeiro. Então eu disse, quais são as principais conclusões? Quer dizer, ele olhou os gráficos, deu as principais conclusões, que eu tinha uma noção já, porque eu tinha passado o olho nos gráficos, né? Pois bem, faça um resumo aí, um resumo abstrato, para a gente submeter, né? Aí ele fez. Eu digo, até tantas palavras. Ele está curto, pode fazer uma contextualização melhor. Eu disse a ele, feito aluno que a gente orienta, está curto, contextualiza melhor. Esse é meu orientado. Aí
ele mudou um pouco, eu fiz, ainda está curto, dá para contextualizar mais. Insira uma frase que fale mais ou menos sobre isso. Aí ele foi em cima. Eu li, copiei e enviei. É ilegal isso? É incorreto? É antiético? Eu fiz. Você guiou. Eu guiei a orientação disso. Eu que fiz. A colocação das palavras foi dele. Mas quem fez fui eu. Se você vai fazer uma prova com calculadora, 2 mais 2, é ilegal? Só se o professor não permitir, né? Prova de concurso, não sei o que, não sei o que. É antiético? É errado? Pois, professor, tem reunião. Semana que vem. Tem reunião, né? Tá certo. Então a gente tem que pensar assim. É uma ferramenta. O que eu acho que tem que ter muito cuidado. Vocês um pouco menos, já são mais maduros, mas é uma juventude que está chegando já com isso. Como eu disse, onde foi que eu comecei a história? Eu comecei na máquina de datilografar. Antes da máquina, a máquina Olivetti era a marca famosa, não sei, deve ter quebrado, ou virou computador ou quebrou, né? Porque ficou na máquina. Ela era assim impecável, a máquina Olivetti era a melhor máquina, era com 2 T's, Olivetti TTI, tinha uma representante ali na Alexandrina, não me lembro demais. Antes, eu tinha umas forminhas de letras grandes, eu pegava a folha assim, aí falou assim, trabalho de história. Como se fosse para pintar em parede, só que aí eu pintava aqui com o T, o R, aí se você não planejasse direito, ficava mais para lá do que para cá, era horrível. Aí eu fazia trabalho de geografia, né, tentava botar embaixo. Hoje você dá um comando centralizar, e aí reclama ainda quando espera 2 segundos, né? Vamos lá. Tá? Então, eu fiz esse trabalho assim, eu fiz trabalho à mão, eu fiz trabalhos pesquisando na enciclopédia, tinha uma enciclopédia lá em casa, Mirador, a Barça era concorrente, né? Lá em casa tinha Mirador, ainda tem, minha mãe ainda guarda aí, são 20 volumes. Então, as coisas, aí veio a internet, muito incipiente, eu conversei no Mirk, ele não sabe nem o que é isso. Os emojis apareceram lá, Mirk veio com emoji, né? Eu conversei no ICQ, que era ICQ, né? Que era outro, eu procurava pelo nome as pessoas, eu encontrei um Fagner no Rio de Janeiro, que a gente conversou muito tempo, Fagner Oliveira, eu vou ver se eu revejo onde é que esse menino está, faz muito tempo que eu não falo com ele. Então, aí as coisas foram evoluindo, e quando a gente vê hoje, hoje tem inteligência artificial. Beleza. Já teve tanta coisa, né? Já teve tanto negócio que a gente... E eu fiquei pensando nisso, nunca me assustou o fato de ter inteligência artificial hoje, nesse formato que a gente está vendo, né? Professor, será que o susto maior dos especialistas é porque eles são tão bons? A inteligência artificial pode ser tão surpreendente que surpreende até os especialistas? Sim, eu não sei se é o susto, eu só sei do meu susto. Se eu aparecer aqui com a barata, eu vou me assustar. Mas essa crítica é muito constante, né, do que a gente vê hoje em dia. O assim. que eu acho mais criticável, mais perigoso, é a necessidade de adquirir conhecimento de forma rápida e superficial. E eu tiro a frase, não de adquirir, de mostrar o conhecimento de forma rápida e superficial. Certo? De checar, né? Sem a formação. Quando você pega um trabalho lá de Revolução Francesa, não sei porque que eu fiquei, que minha mãe falou em França esses dias, eu acho. Quando você pega um trabalho de Revolução Francesa, ou de qualquer tema, que o professor passou em sala, qual é o objetivo do professor? Você aprender sobre. Só isso. Qual é a forma que o professor tem de medir esse aprendizado? Prova. Uma prova ou avaliar o trabalho. É. É a melhor forma? Acho que não. Qual é a melhor forma? Não sei como. Não tem. Não tem uma melhor forma. Eu sempre tive vontade de fazer uma avaliação continuada dentro de sala de aula. Eu sempre tive vontade, isso aqui se for para... capaz de eu ir preso. Eu sempre tive vontade de dizer assim, apto e inapto. Baseado em quê? Na minha observação, na participação em sala, nas provas que eu pratico. Apto e inapto. Não o 4 agora, né? O 4 está sendo a loucura do momento, não é isso? Antes era o 3, agora virou o 4, aí todo mundo está dizendo, está pior, né? Não, está do mesmo jeito, está melhor, porque antes era o 7, agora é o 6, né? Se for pensar assim, pior ou melhor, não sei, é relativo aí. Mas o que eu vejo de maior risco é a gente banalizar o aprendizado, não as metodologias avaliativas. Banalizar o que você sabe. Por quê? O moço, lá na... Quem é que decora telefone hoje? Tu sabe o seu telefone? Só o meu. E da Você minha sabe o mãe telefone? não Eu ia perguntar, você sabe o telefone da sua mãe? Sei, professor. Você sabe o telefone... Eu não sei o meu da minha mãe. Eu só sei o meu da minha esposa. Quando eu era menino, eu sabia o meu, o de Ruizinho.
o de Bruno e Renato, que eram irmãos, o de Sara, o de Isabel, o de Geninha, o de Daliane, o de Batatinha, Ricardo Batatinha, César, Mário Sérgio. Todos os meninos que faziam trabalho comigo, eu sabia o telefone. Ah, tinha Raíssa, Alana, Lorena, Alexandra. Todas essas pessoas eram do meu círculo mais próximo, aquelas festinhas que a gente fazia, festa americana, leva a menina. Né? Eu sabia o telefone de todos eles. Hoje você não sabe mais o endereço de ninguém. Você não sabe mais... Então, não estou dizendo que a capacidade de memorização pifou. Não, não é isso. Mas a capacidade de memorização é uma habilidade. E sendo trabalhada, você fica melhor. Certo? E, no fim das contas, o ensino... Aí tem um delay, né? Que o pessoal fala muito. Tocou 2h40, né? Tem um delay entre o que se ensina e o que se desenvolve no mundo e o que se ensina, né? Tem um delay. Sempre teve. Com certeza, quando a industrialização chegou, estava se ensinando o artesanato ainda. Eu não sou historiador, não. Né? Mas posso estar falando bobagem. Mas tem sempre esse delay. Então, a IA já está aí. A gente ainda está discutindo prova escrita, né? Decorar as coisas. Tem muito professor que aplica isso. Aí eu faço o relato pessoal. Recentemente eu apliquei uma prova. Uma prova que de decoreba não tinha quase nada, na minha expectativa pelo menos. Era uma prova de raciocínio, de encaixe, de coisas que eu entrego em sala de aula. Não é do mesmo jeito. Eu não entreguei, olha, se acontecer assim, assim, é por conta disso. E perguntei na prova, não. Mas eu costumo dizer que eu ensino de A para B e pergunto de B para A. Não diretamente uma fórmula química, tá, gente? Não é? Mas... Está tudo interligado. Interligado. Então, essas conexões, aí é interessante, o pessoal olha para mim, eu falo muito, né? Não uso slide, eu uso quadro, o pessoal está prestando atenção, está engajado, está balançando a cabeça. Aí eu digo, vou perguntar isso aqui, que eu expliquei em sala de aula, o pessoal vai saber. Foi uma decepção, assim. Mas decepção da turma? Não. Decepção para mim. Né? Eu não cumpri parte da missão. Professor, também não se exija, né? Os alunos têm que estudar, não sei o que. Claro, é parte da missão de lá também. Mas eu acho que se mais da metade, se tem 30% de zero numa prova, vai ver isso, talvez 20%. Nunca aconteceu isso comigo. Né? A maior nota de uma turma foi 5,7. Nunca aconteceu isso comigo. A maior nota de uma turma. A grande maioria, abaixo de 3. Uma partezinha entre 4 e 5 ali, alguma coisa assim. Então eu fiquei bastante alerta. Digo, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu usei a IA para fazer o gabarito da prova. Eu usei. Eu elaborei a prova. Usei a IA para criar um gráfico lá, com uma curva granulométrica que eu queria. Não, tá bom não, bota mais para cá, mais para lá. Eu fui mandando. Versão gratuita ainda, tá? Só é 3 ou 4 desenhos por dia. Aumentou a 4 agora. 4. Tá melhorando, então. Se mais gente pagar, vai ficar melhor, né? E aí, eu tinha a prova pronta. Eu fiz, responda essa pergunta. Aí respondeu bacana. Ele disse que está muito curta a resposta, enriqueça mais esse aspecto. Então, chegou na resposta que eu queria, com palavras boas, um contexto adequado. Aí eu peguei e copiei no gabarito da resposta. Eu não chamo gabarito, eu chamo expectativa de resposta. É a minha expectativa sobre a resposta. Não é um gabarito, não é uma coisa certa, né? Exatamente porque as perguntas são tão abertas que não é uma pergunta, não é um certo ou errado. E eu sempre trago esse exemplo. Teve uma prova especificamente lá em Ilha Solteira. Lucas foi quem respondeu. A resposta que eu esperava era um não. Não, por conta disso. E ele botou sim. E criou uma alternativa tão plausível, real, não foi assim um meteoro que caiu na Terra, não. Olha, se isso acontecer isso, pode ser que ele... Eu dei 100% para ele da questão. Não tem problema nenhum com isso. Porque estava tudo... Isso foi em 2012. Nem IA tinha, nem Uber tinha. Então, a IA, vocês têm que entender como algo positivo, mas como qualquer coisa, pode ser usado negativamente. Eu tinha visto um vídeo, professor. Eu ri assim num primeiro momento, mas depois eu fiquei pensando, meu Deus, onde nós iremos parar? Que era provavelmente era uma pessoa de pós-graduação, assim, e aí ela falava que porque o orientador não era tão presente, eu acho que é uma questão recorrente, assim, não só na pós-graduação, até na graduação também, às vezes a gente tem alguns problemas. E aí ela deu como sugestão fazer o ChatGPT ser o orientador dela. Tipo, eu acho que tem coisas que a gente consegue substituir, se é que essa é a palavra, uma pessoa. Porque, nesse caso, como bem o senhor falou, tipo, a calculadora ela veio como uma ferramenta de
de apoio, mas ela não substitui o raciocínio que você tem para interpretar o cálculo. Até porque se você pode fazer milhões de cálculos na calculadora e o que você utilizou para calcular não está certo. Então, isso é inclusive uma questão porque, tipo, a gente fala de produção científica e de escrever trabalho, de escrever artigo, mas a IA ela não vai fazer o experimento. Ela não vai lhe fornecer os dados. Ela não vai lhe fornecer... ela vai lhe fornecer a base teórica que você precisa para realizar determinado experimento, mas você precisa saber a estrutura que você precisa para realizar o experimento, você precisa determinar quais são as variáveis que você vai analisar. Isso tudo ela também pode lhe auxiliar, mas ela não vai substituir o seu trabalho e nem é essa a função, porque eu acho que a universidade, dos grandes objetivos da universidade também, é lhe formar enquanto uma pessoa, enquanto pesquisador, enfim, que consiga gerir e lidar com a pesquisa, com a ciência de uma forma racional. Até porque você precisa desenvolver um trabalho com um método, com um método científico estabelecido para que seu trabalho consiga alcançar os objetivos que você delimitou no início da pesquisa. Então, a IA, nesse contexto, ela surge realmente como uma personagem à parte, mas ela não deve ser protagonista. Eu acho que o protagonista ali precisa continuar sendo o estudante, que vai tomar as decisões. A IA, nesse sentido, ela é boa porque ela consegue gerir dados, muitos dados, você alimenta ela e ela consegue lhe fornecer interpretações, mas tipo, a principal fonte precisa ser você. Faz todo sentido. E aí, eu estava lendo uns trabalhos já que foram produzidos que algumas universidades, a União Europeia, a Universidade da Califórnia, já estão um passo mais à frente, que é pensando na regulamentação. Porque, como o senhor falou, a gente não pode pensar num contexto e num ambiente acadêmico que não caiba a IA. Pelo contrário, ela precisa adentrar, mas adentrar de forma que nós continuemos sendo sujeitos ativos nesse processo de fabricação do conhecimento. Você finalizou com uma frase perfeita. Que nós continuemos, quer dizer, já somos sujeitos ativos nesse processo. Existia uma realidade muito comum antigamente, que era pagar para alguém fazer o trabalho para você. Ainda existe? Existe. Não, mas antigamente a pessoa fazia o trabalho para você. Hoje não, ele bota no computador. Hoje ele usa IA no seu lugar. Cobra caro. Cobra caro, você andou consultando, né? Vai anotando aí, viu, professor? Empreender assim, né? Tudo bem. Então, certa vez eu vi como é que era, meu Deus? Eu vi um anúncio no Instagram. Fazemos seu texto científico para você. Foi bem no começo. Fazer aqui a nossa divulgação, né? Sigam escritaciencifica.eng, perfil do Instagram. Já tem 2 lives no canal Canteiro Acadêmico. Tá chegando, já passou dos 1.000, professor? Tá em 996. Olha só hoje. como a gente não adianta ficar fazendo. Bote mais 5, gente. 5! Não é você que não sai 5 daqui. Tava em 997. Aí eu botei, baixou para 995. 2 saíram, rapaz. Eu tenho pia só, rapaz. Então, quando você. Me atrapalhei agora, não sei mais. Hein? Escritaciencifica.eng. Quando você ouviu Sim, o anúncio. Quando eu decidi colocar em prática mesmo escrita científica, aí bombardeou de patrocinado sobre escrita científica. Porque eu só olhava isso, né? Hoje eu olho coisa de esporte que eu gosto, eu olho coisa de geotecnia, eu olho coisa da igreja, as coisas que eu gosto, aí os patrocinados estão mais diversos. Mas no começo era só pá. Aí apareceu mais de uma vez, eu até printei, mandei para os colegas, faço o seu texto científico para você. TCC, me lembro dos preços. TCC, R$150. Mestrado, dissertação de mestrado, R$400. Tese de doutorado, R$800. Eu digo, caramba. E aí, eu entrei. Quando eu entrei, aí me lasquei, né? Porque aí o Instagram ficou só mandando coisa, né? Porque ele pega você no interesse. Eu não estou interessado, eu queria só saber. Aí tem lá, depoimentos. Não tinha, sabe aqueles stories quando fica bem pequenininho, que você nem vê a divisa? Era bem miudinho, devia ter uns 100 depoimentos. Muito obrigado, mensagens do WhatsApp, né? Muito obrigado, ajudou, graças a Deus eu defendi, não sei o que, não sei o que. Rapaz, perdeu a chance de elaborar uma tese de doutorado, gente. O concurso que você quer fazer vai ser na cara. Vai ser na lata. Com uma banca de uma ruma de gente importante olhando para tua cara. Você perdeu a chance, você tem um doutorado. Quantos % da população tem doutorado, gente? Quantos % da população está aqui na universidade pública, gratuita, não sei o quê, papapá? Aí tu tem essa chance, aí faz um mestrado, aí paga para alguém elaborar um texto de mestrado. Não vou entrar na realidade de cada um. Eventualmente é um cara extremamente ocupado, extremamente experiente, que está querendo um mestrado só para aumentar o salário, é uma mãe com 5 filhos e sei lá, ou um homem com 5 filhos. Não vou entrar nesse mérito. Mas
seria uma coisa muito, muito extravagante para eu pagar alguém para fazer. A minha tese. A minha tese tem um parágrafo repetido. Olhar lá a página 60 e tanto. Eu devo ter copiado o parágrafo e não apaguei. É minha. Olha só que identidade que eu botei, que digital que eu botei ali. Quase o negócio da íris, que a gente bota o olho lá para ver. É só a minha tese no mundo todinho que tem um parágrafo repetido. O que é isso, não é? Certo? Então, eu desenhei cada desenho do que está lá. Eu não vai, copia, cola, e o negócio vai bem mal feito. Lá vai a dica de escrita científica, viu? Não venha com esse desenho mal feito lá no artigo de vocês, não. Faz um desenho. Manda a IA fazer o desenho. Melhore o desenho tal. Ele, pum, pronto pra você. Que beleza. Vamos testar isso aí depois, tá? Não sei se faz, mas você pega um escaneado lá, bem mal escaneado, né? O meu tempo é escaneado, hoje é PDFzão lá. Né? E aí fala, olha, melhora esse desenho, tira essa linha azul aqui, bota uma linha de mais destaque, bota tracejada essa, vê o que é que ele faz. Certeza que ele pega. Então isso, bacana. Você não precisa perder horas lá. Muito tempo que eu usei isso, foi muito tempo. Então, agora, substituir um orientador, aí as pessoas estão esquecendo da coisa mais básica. Eu tenho uma hipótese, eu não sou historiador, tá, gente? Mas eu tenho uma hipótese de por que nós, uma entre várias, por que a gente é a espécie mais presente na Terra. Presente não em número, porque se for contar planta, bactérias, nós temos mais número, né? Mas influente, a nossa presença é mais influente. A nossa presença é mais influente. É a comunicação. É a vivência em comunidade. Aí as pessoas hoje não se comunicam mais. Né? Não consegue conviver. Né? Orientador e o aluno, poxa. Eu sou um tanto ausente, ele me orientando. Passou umas 4 semanas, professor, vamos marcar reunião. Hoje não dá. Aí ele não deu. Aí 5 vezes não dava para mim, aí uma vez não dava para ele, né? Aí a reunião saiu. Mas é uma questão de comunicação, aí é um acerto. Via coordenação, você subir, o orientador não está dando presença aqui, eu vou substituir mesmo, vou criar um IA, seja meu orientador. A IA vai te ajudar, mas não é teu orientador. O orientador, formalmente, é uma pessoa que está lá naquela posição. Então a gente fica, eu fico assustado com comportamentos desse. E se o seu filho não for legal com você, vai criar um IA para ser seu filho? Professor, Profunda aí, viu? Cutuquei lá embaixo, viu? Saiu um documentário agora, e tipo uma reportagem. Agora vocês perguntam que eu tomo água. Isso. Agora estão substituindo, acho que foi no Fantástico, se eu não me engano, daqui mais rápido do Fantástico, alguma coisa da Globo muito importante que as mulheres agora, e outros homens também, têm um aplicativo para você namorar com inteligência artificial. Mas isso é muito antigo. Já É um filme que o menino que já é grande, o menino que viu os fantasmas lá, esse filme já está há muito tempo. E o outro menino, que é o rapaz que é do filme de guerra lá, um filme que eu gosto muito, que eu não sei nem o nome de ninguém, nem dos filmes. Como? Her. Ela, em inglês. Não é esse o filme, Fênix. não. De bigode. Joaquim Fênix, né? De bigode. De bigode. Ele é um ciborgue, não sei o quê. Ele era um amante nato, vamos dizer assim. No IA, no Inteligência Artificial. No AI, né? Que era o nome do filme. É futurista, não sei o quê. Quer dizer, isso já existe há muito tempo, né? Em teoria. Eu sempre acho que a ficção científica traz as coisas antes da realidade acontecer. Né? Júlio Verne botou o homem lá na Lua e tempos depois aconteceu isso, né? Então, quando a gente desenha, vai ocupar em Marte, não sei o quê, alguém vai lá depois e bota o pé em Marte, em algum momento, né? Só precisa de uma pessoa que faça isso, né? O cabeça, no caso. Não, é o desenvolvimento, né? Tem o desenvolvimento humano, né? Vai acontecendo. Mas o que eu quero dizer é a substituição da pessoa. Eu vi uma notícia, pensei que você ia dizer isso, não era tão profunda, mas uma notícia de que em algumas escolas estão substituindo o professor por um IA. É uma realidade que pode acontecer. Tomara que eu garanta meu Professor, agora bem né? importante que eu vi agora foi na China, que substituiu os médicos, fez um hospital só com inteligência artificial. Eu vi isso esses dias. Saiu na BBC. Também não é. Vocês conhecem aquele filme de Matt Damon? Eu não sei o nome dos filmes nenhum. Que eles moram na Terra, a Terra está toda acabada, e de vez em quando vai uns caras para uma estação espacial bem grandona, não sei o quê. Lá a mulher está doente, a menina está doente, eu sei que o final do filme, lá vem o spoiler, viu? Se prepare, quem está aí, né? Lá vem o spoiler, no final do filme, a filha da menina bota lá numa máquina, a máquina diz o que é que ela tem, diz o que é que faz, não sei o quê, papapá. Quem já viu o trailer de Super-Homem novo aí que vai sair? Eu já. Tá todo lascado lá o Super-Homem, né? O cachorrinho puxa ele, Krypton, adorei o nome do cachorrinho. Eu tinha uma bicicleta chamada, que era Krypton, a marca da bicicleta, quando eu era criança. Era verde. Tá? E aí leva lá para a base dele e os robozinhos vai lá e pá, você tem não sei quantos ossos quebrados e não sei o quê, e bota ele no sol para se recuperar. Então isso vai chegar. Isso vai chegar. Mas tem que ter alguém que trabalhe com isso.
Tem que ter alguém que entenda disso, para que ele possa fazer isso. Ainda é controverso, mas já se fala na IA que vai criar IA. Aí o negócio começa a complicar. Aí eu me lembro logo do Exterminador do Futuro, né? Fez muito parte da minha infância, tá? O 1, o 2, o 3, aí depois desandou e depois andou de novo, né? Então é uma série de filmes que eu gosto muito, inclusive. E o Schwarzenegger é um cara que eu admiro muito. Então, assim, eu vou até contar a história do Schwarzenegger. É relevante porque faz a gente pensar. Schwarzenegger é austríaco. Schwarzenegger, né? Arnold Schwarzenegger, tá? É austríaco. E ele viu um campeão de halterofilismo, né? De fisiculturismo, que foi chamado Mr. Olympia, né? Viu um cartaz. E ele disse, eu quero ser isso aí, porque eu não quero essa vida para o resto da vida. No pós-guerra, ele diz lá no depoimento, ou ele ia ser militar ou ele ia ser agricultor, né? Fazendeiro. Fazendeiro trabalhador, né? Não é fazendeiro dono de terra, não. E aí ele disse, eu não quero isso. E ele começou a treinar. Começou a treinar e se candidatou lá, o tal do Mister da competição lá, e ele não ganhou. Aí no ano seguinte ele ganhou, Mr. Olympia, aí pá, foi primeiro lugar, e aí todo mundo olhou para ele, a coisa toda, ficou famosinho. Aí ele começou, eu quero ir para a América, né? Acho que ele queria ir para a América ou foi antes, né? Quero ir para a América, tal da América, né? Aquele sonho lá, não sei o quê. E aí ele começou nisso, ganhou o Mr. Olympia, e depois ele disse, eu quero ser ator. Ele inventou de ser ator. Aí disseram para ele o seguinte, olha, você com esse sotaque, você não vai ser ator nunca por aqui. Não, errei a ordem. Você com esse corpo, não vai ser ator nunca. Ele era enorme, né? Fortão, certo? Aí foi para lá, foi para cá, fez escola de ator, não sei o quê, papapá. Aí apareceu um filme para ele fazer. Conan o Bárbaro. Conan, a espada do Conan desse tamanho. Não tinha ator daquela época que segurasse a espada dele. Aí Schwarzenegger era um cara perfeito. E dias depois, meses depois do lançamento, aí uma entrevista lá com o diretor, disseram assim, Schwarzenegger, o Arnold, né, tinha o corpo perfeito para ser o ator. Olha só, uma oportunidade encontra o preparo. Mais para frente ele inventou de esticar mais, né, a conversa de ser ator. Aí fez mais escola, não sei o quê. Aí disseram para ele lá, não, vai ser o sotaque, você não vai ser um ator. Ele fez o papel já do Conan, né, não sei o quê. Eu não sei se eu estou contando a história direito, depois você veja para mim. Eu estou tentando resumir. Mas com esse sotaque, vocês sabem como é que ele fala. Até hoje ele fala assim um pouco, tem mais de 70 anos. E aí chamaram para Exterminador do Futuro. Que ele era uma máquina, um robô. E depois do lançamento, o sucesso, aquela coisa, gente, foi um sucesso muito grande, Exterminador do Futuro. Você não tem noção, o avanço tecnológico da maquiagem, não sei o quê, foi um sucesso. Foi um Avatar. Eu acho que foi mais ou menos de Avatar, assim, vocês são do tempo de Avatar, né? E aí o diretor disse, não, o Arnold ficou perfeito para esse papel porque ele tem sotaque. Olha só, é muito doido isso, né? Então, se você pensar que tem a oportunidade, que eu preparo, né? Aí a gente está aqui dentro de uma graduação, se preparando. Aí vou fazer um mestrado. Olha o afunilamento que você faz. Qual é a população brasileira que tem mestrado? Qual é a população brasileira que tem doutorado? Aí você vai contratar alguém para escrever sua tese? Para mim, não vou dizer que é inaceitável, porque existem condições de vida, né? Mas é muito baixo o nível de aceitabilidade. Eu tinha visto um vídeo ontem também muito interessante que entra um pouco nessa discussão, porque era assim, antigamente a galera... Antigamente, não na época do senhor, antigamente... Eu tô vivo ainda. Tipo, era o vídeo da ministra, da Marina Silva, ela comentando que... Peraí, antigamente... Não, ela comentando que na época dos romanos, sim, do pessoal... Eu não era vivo, não. Que nessa época eles se preocupavam em ser. Então, eu gosto dessa pensada aí. eles se preocupavam em ser filosófico, em ser sociológico, trouxeram contribuições para o direito, para a democracia, enfim. E aí ela fala uma sequência de fatos históricos assim, até o momento em que a gente deixa de pensar em ser e pensa em ter. E aí é justamente nessa porque a IA, o grande trunfo também é porque a gente consegue ser mais produtivo. O que, por exemplo, você demoraria uma semana para sentar e escrever um texto, que é a maioria da dificuldade que a gente tem. Às vezes a gente realiza um experimento, vai escrever um relatório, e aí pensa... Você consegue escrever mais rápido. Isso. Alterou o tempo, tirou, os autores também se retificaram. E aí dormiu sozinho, foi? Preguiçoso. Por certo, vai pegar o cartão de memória agora. Encher o HDzinho. Mais 22 minutos. Tá bom. Então, você trouxe um assunto que é muito relevante. Eu acho que a gente tem que ter a condição de avaliar aquilo que está sendo produzido, sabe? O maior aspecto que eu trago é exatamente isso.
tentando entrar no assunto da palestra, né, da conversa, publicar com o IA. A IA é uma ferramenta. A IA vai ser muito boa para você buscar artigos relevantes. A IA vai ser muito boa para fazer resumo desses artigos relevantes. Interligar com outros. A IA vai ser muito boa para interligar, conectar entre artigos relevantes. Mas se lembre que cada atividade dessa você está deixando de fazer. E as conexões que você vai desenvolver ao executar essas tarefas estão deixando de ser desenvolvidas. É como a gente... Hoje eu tenho um filho pequeno, né? E o processo de hoje é de retirada das telas. Teve um processo de colocação de telas. Isso é um dado eu acho que eu vi foi o Mário Sérgio Cortella, então eu vou reproduzir porque lá é confiável a fonte. A Finlândia é um grande centro de pesquisas em ensino. Tudo que começa é pela Finlândia, vamos dizer assim, né? Eles foram os primeiros a botar a tela dentro de sala de aula para os pequenininhos. E foram os primeiros a tirar. Porque perceberam o efeito negativo, que estava sendo maior do que o positivo. Botaram o livro de volta, caderno de volta, para o menino escrever. E com isso em mente, lá em casa é assim, né? Lá em casa não tem calculadora. Tem, ele sabe que tem, mas não faz a conta na calculadora. Digita, sabe que digita, ele vê papai trabalhando no computador, coisa e tal, eu boto ele para digitar às vezes, alguma coisa, mas escreve à mão, né? Lista de compra lá da gente, a gente faz, pega um papel, um rascunho e faz a lista. Escrevemos junto, eu escrevo alguns, ele escreve outros. Exatamente porque eu penso que essas coisas... Por que eu ensinei viscosidade a ele? Não é porque ele vai usar. Ah, papai, o mel é mais viscoso do que a água, né? E o que é viscosidade? É assim, meu filho, olha, demora mais a descer. Não é para ele... Ai, meu filho sabe o que é viscosidade. Tem uns pais que são assim, tá? Vocês quando tiveram de vocês, você não... Não, meu filho já sabe. Isso ele sabe. Toque aí, meu filho, faça isso. Não é para isso. É porque eu sei que é um aprendizado. Tudo que é de bom, tudo que é bacana, eu faço questão de ensinar. Né? Meu filho, olha, esse copo é térmico, sabe como é isso? Ele não deixa o calor passar. Mas se botar coisa gelada, papai, também fica gelado. Ele funciona para frio e para quente. Então essas coisas eu explico, sabe? Com o propósito de criar essas conexões. Ali está fervilhando de conexão. E às vezes eles dão umas de volta assim, eu digo, meu Deus, como é que ele sabe disso? Né? A densidade foi isso, né? O conceito de densidade. A coisa estava boiando, o brinquedo está boiando. Eu vou fazer o quê? Vou mentir para ele? Não, meu filho está boiando porque boia. Não, meu filho está boiando porque ele é mais leve que a água. Mais leve, papai? Como assim? A densidade dele é menor que a da água. Aí eu peguei logo um negócio que afunda, né? Bem ligeirinho. E esse aqui, meu filho, afunda por quê? Porque a densidade é maior. Aí a vitória do olho dele, menino, isso foi bonito demais. Eu me lembro demais eu dando banho nele, né? Então é muito interessante esse... E eu sinto essa ausência, né? Com essa experiência da sala de aula, da prova, né? Eu parei assim, olhei, eu lá bem empolgado, não sei o que, na aula, e o índice de vazios, e não sei o que, e a compactação. Aí eu olhei, assim, teve uma hora que eu parei, eu olhei, tava todo mundo apático, assim. Alguns com o celular na mão, alguns não estavam nem com o celular na mão, né? Assim, olhando assim para mim. O que é que está acontecendo, né? Onde é que está o problema? Eu tentando dar o máximo ali, e onde é que estava a ausência de conexão, né? Então aí eu dou aquela parada, brinco com faço uma palhaçada, alguma coisa, que é para ver se volta, sabe? Mas então, quando vocês forem escrever os artigos científicos de vocês, usem a IA. Use para pesquisar, use para direcionar qual artigo você vai ler primeiro. Você vai ler primeiro. Não é que ele vai ler para você e fazer um resuminho daquilo ali. O resumo, se eu contar o resumo de um filme, vai ser igual a ver o filme? Se eu contar o resumo de um livro, vai ser igual a ler o livro? Nunca. Se eu contar o resumo de um artigo, não vai ser igual a ler um artigo. Ah, professor, mas perde muito tempo. Não perde, ganha tempo. Usa o tempo, a palavra que é outra. Você não está perdendo tempo, você está usando o tempo. Ah, tá certo, você tem um resumo. Ah, botou 55 referências lá na sua dissertação. Aí eu faço assim, você leu todas? Não, professor, Porque se você botou, é porque você citou. E se você citou, é porque você leu. Professor, então se eu leu todas... Não, você não lê tudo, porque tem conhecimento que é repetido, inclusive. Aquela parte de introdução ali, mesmo assunto, né, o artigo vai mostrando coisas. Mas é interessante você ver formas diferentes. Quando você for explicar, você tem uma amplitude de explicação maior. Isso é muito positivo. Então, assim, eu recebi recentemente uma lista de IAs atribuídas à linguagem científica, à escrita científica. Depois eu passo para vocês. Né? Uma professora recebeu e mandou para mim. Uma lista de IAs que são para tradução. Beleza, ótimo. É ótimo ter uma IA para traduzir. Mas é muito mais bacana a gente viajar e conversar tete a tete com alguém, não é?
É muito mais bacana você saber inglês num nível suficiente para ir em qualquer país, para qualquer país, para um congresso, e a língua oficial do congresso é inglês. Tá, quando virar mandarim, aí eu me lasquei, né? Vou ter que ir atrás, né? Mas é muito bom você saber. É bom saber. Saber do quê? De tudo. É bom saber. Aí se perdeu isso. Ou está se perdendo, não sei. Né? O conhecimento cada vez mais afundilado. Não, isso aqui não é na minha área. Eu não quero nem saber. Não usa essa expressão. Eu acho incrível ver uma pessoa que sabe falando de um padre, de um professor, de um cara na rua, uma fila de supermercado. Adoro fila de supermercado. Adoro conversa de fila de supermercado. De um Uber. Já, o cara me ensinou flauta em Uber, o outro me ensinou a construir um aparelho, não sei como é que era, não me lembro mais. Eu já aprendi tanta coisa no Uber, né? Então, eu gosto muito desse... Ah, não, você vai servir para quê? Houve um momento na história que o saber saiu desse... Eu sei porque sei. Ou, como diz lá, eu sei que nada sei, né? Só sei que nada sei. Eu saber para pensar, saber para solucionar. Aí passou a ser o ter, né? Passou a ser, eu tenho que saber para poder ter. Não é assim? A gente ainda está nessa interface. As redes sociais afloraram algo que era interno. Era o parecer, né? Não, acaba tá lá todo lascado, mas está parecendo que está bem. Aí hoje a gente está não quero nem saber que alguém faça para mim. Não, a IA faz isso. Então, bota na cabeça de vocês. A IA é uma ferramenta poderosíssima e vai ficar cada vez mais. Se vocês não ficarem atrás disso, vocês vão ficar para trás. No trabalho, na academia. Né? No profissional lá fora, no técnico, científico ou na academia. No pessoal também, né? Porque, por exemplo, eu vi uma outra postagem, o pessoal usando a IA como uma forma de desabafo. Então, sim, a IA virava um psicólogo. Também. E o senhor falou no início algo que eu achei muito interessante, que a IA ela lhe ajuda a tomar decisões. Mas... de quem, né? Exato. E tem se crescido essa preocupação em relação a o que a sociedade em si está formando de adultos funcionais, né? De pessoas de pessoas que são analfabetos funcionais. E na graduação, na academia, na pós, a gente tem pessoas que são analfabetos funcionais e que provavelmente com a inserção da IA nesse meio tende a aumentar cada vez mais a quantidade de gente que não sabe interpretar uma coisa básica. Porque tem alguém que interpreta para ela. Na palma da mão. Exato. Então, você precisa, como o senhor falou, ter habilidades e aproveitar das habilidades que você já tem para que a IA ela só complemente aquilo e não faça o papel nas suas conexões neurais. Ou use a IA para melhorar as suas habilidades intelectuais. Não vai ser as habilidades físicas, né? Para fazer flexão de braço, você tem que fazer. É por isso que eu acho muito bacana o universo do esporte, sabe? Gosto muito de esporte também. Quando você vê uma pessoa que consegue fazer 10 flexões de braço, existem alguns artifícios, né? Que eu não vou entrar nesse mérito da hormonização que se fala hoje. Mas se o cara consegue fazer 10 flexões de braço, uma menina consegue fazer 10 flexões, é porque ela consegue fazer 10, é ela que teve que fazer 10 flexões de braço. Ela começou fazendo 1, ele começou fazendo 2, 3, 4, 5, 10, 15, 50, 1000, mas ele em algum momento começou com uma. Ninguém nasceu fazendo 1000 flexões de braço. Então no aspecto físico é mais difícil. Tem os que querem burlar aí as coisas, tem uma ruma de estudo em relação a isso também, mas no intelectual dá para você se camuflar atrás do IA. Dá para você, antigamente, antes da IA, pagar alguém para fazer o trabalho. Não tem o esforço, né, professor? Não tem o esforço. Porque do esforço sai o quê? Sai o produto, sai o fruto. E do esforço, se a coisa é suave, cadê o produto? Né? Então, ao você consultar uma IA para melhorar um texto que você elaborou, beleza, você elaborou lá. Então, ou você mandou elaborar e corrigiu. Tudo bem, né? Tudo bem orientando. Não tem problema não, certo? Quando ele chegar com o texto. Aí, agora, teve um assunto que eu não comentei em sala de aula. A pulga pulou atrás da orelha, viu, professora? Eu fiz a prova, teve um assunto que eu nem falei nada. 4 ou 5 alunos trouxeram uma resposta desse negócio que eu não falei nada. Eu digo, eita! E eu fico sentadinho na frente. Alguma coisa aconteceu. Mas eu só tinha suspeita. De suspeita a fato há uma grande diferença. Né? Então, pode corrigir do mesmo jeito, não sei o quê. A IA também pode errar, né? Ainda tem isso, professor. A IA pode errar, ela erra. Né? É o que a gente também fala sempre para eles em prova, né? Quando eles encontram um resultado, para eles refletirem naquele resultado, se faz Isso. né?
Então, se você está lá calculando e deu negativo, ou deu um resultado muito estranho, uma altura de uma coluna de destilação, será que pode? Deu 200 metros, será que isso é possível, né? É interpretar isso, né? Você... Investigar, né? E essa... Exatamente, você começa com uma reação que você colocou lá 1 mol por litro, e aí depois de 5 horas você acha 3 mols por litro. Não faz sentido isso. Então, é vocês também começarem a analisar o que vocês estão obtendo. É um discernimento, que o pessoal fala em análise crítica, né? Mas é um discernimento muitas vezes. Não é só uma questão de, deu tanto, né? Do mesmo jeito, não é só, o parágrafo que ele me devolveu. Tá, beleza. Eu não peguei e mandei direto. Eu li, pedi para ajeitar, reli, né? Melhorei um pouquinho, ainda tirei uma vírgulazinha do meio lá. Né? Mas assim, é algo que tem que estar muito bem presente. Teve um artigo que eu escrevi, que não era chamado de IA ainda, mas me marcou muito, porque eu fui para um site de parafrasear. Os sites de parafrasear, dizem a mesma coisa com outras palavras, né? O pessoal tem muito medo do plágio, não é isso? Aí pega a frasezinha do autor e bota lá, e aí o caba muda, não sei o quê. Mas, como era em inglês, eu escrevi algo e eu estava me parafraseando, vamos dizer assim. Aí ficava mais bem feita a escrita. Eu não tive é um artigo até de janeiro de 24. Eu preparei ele em 23. O ChatGPT ainda não era tão presente na minha vida, né? Pelo menos. Então, é um artigo que me marcou muito, porque eu usei muito esse site, paraphrasing.com. Eu usei muito esse site. Eu botava lá a frasezinha que eu não estava satisfeito, eu não estava gostando daquela frase, estava muito simples, a linguagem simples. Por mais que você tenha vivido 5 anos na França, você não é francesa. Você não nasceu falando francês, você não tem as nuances da língua, você não tem as especificidades gramaticais, né? As profundidades gramaticais. Por mais que eu esteja confortável falando inglês, quando eu assisto um filme eu não entendo tudo, né? Eu entendo contextos e coisa e tal. Então é muito difícil você falar outra língua que não é a sua língua nativa, né? Mas eu vou voltar para o lado mais enriquecedor. Enriquecido, mais adequado, né? A mesma palavra, a mesma manga é fruta e a camisa. A mesma manga. A mesma mangueira é a planta dessa fruta e a mangueira de jardim. Já não tem mais nada a ver com a camisa. Então, é um exemplo que eu sempre faço muito típico para o uso da palavra. E fora os regionalismos, e fora aí vai, os usos específicos da língua. Então, mas você pode usar. E já existe IA que você conversa celular com celular e o outro vai falando, né? Você fala aqui em japonês, aí ele manda em português para o outro, ele fala em português e sai em japonês para mim. Né? Isso já é presente. Mas é tão prazeroso, gente, assim. Lógico, isso é uma ferramenta. Na hora do vamos ver, se eu for para o Japão, eu ainda sei contar até 10, que eu fiz judô e eu me lembro de até 10 como é. Né? Eu consigo pegar o ônibus até o 10, se passar do 10. Mas não sei as grafias, né? Então, mas aí tem esses... É meio poético, talvez. É um prazer de você conversar. Eu fiz intercâmbio nos Estados Unidos. A gente tinha convivência com japonês, com chinês, com coreano, com indiano, com iraniano, com americano, com menina da Turquia, menino da Alemanha, eu tinha um francês. Então tinha convivência com essa ruma, gente, tudo falando inglês. É bonito demais, é meio Torre de Babel, assim, ao contrário. Ao contrário, né? Todo mundo falando inglês, cada qual com o seu sotaque, cada qual fazendo força para entender o sotaque do outro, né? Você se entender com o filme, né, professor, literalmente? Como é? Você se entender com o filme, de você. Não, porque não tinha legenda. Já deve ter hoje um óculos que mete uma legenda aqui embaixo, você enxerga, já deve ter isso hoje. Se não tiver, olha aí a startup, né? Eu quero 5% dos lucros. Então, é uma ferramenta e a gente não pode deixar de usá-la, sabe? E vocês estão aí, vocês é que tem que usar mesmo. Né? Imagine que vocês estão em graduação, em pós-graduação, vocês é que estão com isso na mão. Então, assim, uma coisa que eu acho muito relevante dizer, eu tenho sempre uma visão muito otimista da coisa, sabe? Não um otimista bobo, né? Um otimista vai dar certo de qualquer jeito. Não, às vezes dá errado, né? Eu bati o carro outro dia, deu errado aquela hora, né? Me atrasei para pegar meu filho. Até dar certo de novo, foi só de noite, na hora de dormir, eu digo, amanhã, restart, né? É chance nova, se Deus quiser. Então tem a coisa do copo meio cheio, meio vazio, né? O copo está meio cheio, está meio vazio. Fagner, então para você o copo está meio cheio toda a vida? Eu digo, não, eu tenho um copo. Para mim basta. É suficiente, eu tenho o copo, né? Eu tenho um emprego, eu tenho casa, eu tenho um carro, né? E para mim basta, eu tenho família, tá tudo aí, todo mundo bem, eu vou para casa depois daqui, tá todo mundo em casa, esperando por mim. Então não é copo cheio, copo vazio. Eu tenho o copo. Para mim é mais do que suficiente. Às vezes ele está cheio, às vezes está vazio, eu tomei água demais. E, de fato, é isso que a gente tem que botar na cabeça. Então, hoje você tem uma IA. Né?
Eu contei um pouco do meu relato, né? Os professores do meu mestrado lá diziam que quando faziam a tese, a dissertação, a tese deles, eles iam no campo, tiravam uma foto, mandava revelar a foto. Vocês não sabem nem o que é isso mais. Foto de filme, tá certo? 36 poses. Tá? São termos que estão fora de moda há muito tempo. Então ele mandava revelar a foto e no texto tinha um datilógrafo no departamento, já era um departamento evoluído, lá da USP, né? Tinha um datilógrafo. Tá? Ele datilografava até aqui na página, aí deixava um espaço para pregar a foto, com cola. Vocês conhecem o comando Ctrl+C, Ctrl+V? Cola, gente. Usava cola. E eu li trabalhos assim. Né? Então, hoje a gente tem um copo, tem uma IA. Eu vou dizer, não serve, não serve ficar brigando, carengando, o povo arenga, né? O povo gosta muito de arengar. Não, é uma ferramenta. Essa daqui, no meu universo acadêmico, vai servir. Ei, qual é que você gosta? Eu gosto dessa. Por que você gosta dessa? É fácil de usar, é intuitiva, é não sei o quê, não sei o quê. Beleza. Talvez eu não goste, né? Talvez eu goste. Então, você tem, para revisão, tem uma que eu acho muito legal, é o Chat PDF. Né? Eu usei algumas vezes. Você mete o artigo lá, ele já faz um resuminho. Aí você faz as perguntas. E ele vai... Quer dizer, ele é especializado nisso. Então, ele vai ser melhor, né? Em princípio. O ChatGPT meio que faz muita coisa ao mesmo tempo, né? Aí eu tenho um relato que eu achei muito relevante. Eu fui no ChatGPT e queria criar uma imagem. Aí não estava boa a imagem, não era o que eu queria. Aí eu fiz, indica uma... Eu perguntei, eu acho que até furo no olho dele mesmo. Indica uma inteligência artificial que faça a imagem. Aí ele indicou o Leonardo, né? Leonardo AI. Aí, beleza, aí entrei lá, está muito complexo aqui, eu não estou entendendo como é que funciona. Aí o ChatGPT faz o prompt para criar aquela imagem para mim. Aí ele fez o prompt, eu botei lá, ele criou a imagem que eu queria. Então eu trabalhei com as duas juntas. Entendeu? Um especializado em fazer prompt, que eu já tinha explicado a conversa todinha, né? Não ia explicar de novo. E o outro que só recebe prompt, não recebe tanto, pelo que eu entendi. Ele não recebe tanta conversa completa, não sei o quê. Ele queria só o prompt em inglês. E o prompt certamente ficou melhor do que eu queria escrever. Porque era um desenho que eu queria fazer, um desenho muito específico, característico, né? E se tudo der certo, em breve vocês vão ver esse desenho. Então, fiz a figurinha desse cartoon que está fazendo aí, a molinha do cartoon, né? Glig, como é o nome do... Ghibli, né? Ghibli ou Glibi? O L fica onde? Esse aqui, ó. Ali. Essa daí. É a mesma camisa que você tá, né? Do Glee, eu acho. Ghibli. Aí eu fui fazer, né? Minha fotinha bacana, eu fiz, faz um fundo de aula aí. Aí botou uma sala de aula. Aí faz um fundo de aula, aí botou um texto lá no quadro. Eu digo, faz um fundo de aula da área geotécnica. Aí ele faz um fundo de aula da área de escrita científica. Mas não bota essas cadeiras tudo uma do lado da outra, não, que fica muito sem conversa. Bota mesas redondas com cadeiras. Aí ele fez. Ótimo. Né? Ainda não publiquei, mas fez. E se eu ia ter que aprender comunicação gráfica, né? Eu ia ter que aprender a usar um software de elaboração gráfica para poder fazer uma figurinha, que eu quero fazer uma postagem em 5 segundos. Né? Então, aí é uma ferramenta. Você está burlando as coisas. Não, não é isso. Sabe? Eu acho que não, eu tenho um sentimento que não. Eu estou usando a ferramenta para elaborar aquilo que eu acho que é pertinente. Professor, acho que a gente pode ver se alguém tem alguma dúvida. Claro. Caso alguém queira fazer alguma contribuição também.